Olá, caros irmãos e caras irmãs, sejam muito bem-vindos a mais uma palestra pelo Grupo Espírita Fraternidade, que iniciamos agora, dando continuidade ao estudo do livro Cartas e Crônicas, pelo nosso querido espírito Irmão X, que é o apelido artístico literário pós-mortem do Humberto de Campos, que inclusive é o mentor espiritual da nossa casa. Então, nessa obra, que eu acredito que seja uma das mais populares, uma das mais conhecidas dele, nós temos histórias maravilhosas com lições bastante profundas. E a história que nós vamos ler hoje, ela se encontra no capítulo 11 e tem como título Serviço e Tempo. É uma história bastante preciosa, especialmente para a nossa época contemporânea, né, onde nunca temos tempo para nada. Então vamos dar uma olhadinha na história. Ela começa assim. A senhora Juversina Trajano era um prodígio de minudências. Aos quase 60 de idade, reafirmava sua condição de missionária do Cristo, no amparo à infância, com particularidades preciosas de informação. Espírita fervorosa, sabia-se reencarnada para o desempenho de grande tarefa. Cabia-lhe socorrer crianças desprotegidas. Antevia a obra imensa. Mentalizava-se rodeada de pequeninos a lhe rogarem ternura. Enternecia-se ao narrar as próprias recordações da sua vida de espírito, antes do berço, pois Dona Juvecina chegava a lembrar-se do tempo em que se via no plano espiritual, preparando a existência física em que se reconhecia habilitada ao grande empreendimento. Revia-se em companhia de vários benfeitores desencarnados, visitando instituição assistencial de zonas inferiores e anotando dezenas de espíritos positivamente desorientados e inferiores, aos quais prestaria auxílio eficiente, depois de reinstalada na Terra. E a senhora Trajano explicava vezes e vezes para os amigos admirados. Torno a ver o sítio escuro e esquisito, como se fosse agora, um vale extenso, repleto de almas agoniadas, necessitando retornar à experiência do mundo, à afeição de alunos aguardando ansiosamente os benefícios da escola. Creio que ouço ainda a voz do instrutor paternal que me dizia ser o irmão Ambrósio, a falar-me confiantemente. Sim, minha irmã, você renascerá na terra com a missão de patrocinar crianças em abandono, sofrimento. Deste recanto de aprendizado, partirão 80 espíritos transviados, mas sequiosos de esclarecimento e de amor, ao encontro de seus braços. Você organizará para eles um lar regenerador. Não lhe faltarão recursos para sitiá-los no ambiente preciso. Volte à terra e trabalhe. Compreenda que para assegurar os alicerces de sua obra, você carregará a responsabilidade sobre o reajuste de 80 irmãos nossos, desorientados e enfermos, que tomarão, depois de você, o corpo carnal para o esforço restaurativo. Seguirão eles, a pouco e pouco, sob nossa vigilância, na direção de seu carinho. A senhora Trajano alinhava reminiscências entre entusiasmada e comovida. E realmente, desde os 32 anos de idade, iniciara, com êxito, a construção de um lar para os rebentos do infortúnio. O empreendimento lançado por ela, em terreno fértil, encontrara a melhor acolhida. Corações nobres haviam chegado, colocando-lhe nas mãos os recursos imprescindíveis, facilidades, ofertas, dinheiro e cooperação. Em 5 anos, erguera vasto domicílio, simples e sem penúria, e confortável, sem excesso. Juvecina, todavia, se fizera exigente,
E por isso, conquanto a casa se patenteasse digna e pronta, prosseguia descobrindo detalhes que considerava de especial importância. Nunca se sentia com bastante conforto para albergar as dezenas de crianças desventuradas que lhe batiam às portas. Depois do edifício acabado, quis aumentá-lo. Efetuados numerosos acréscimos, reclamou mais terras. Compradas as terras, decidiu a formação de pomares. Multiplicaram-se campanhas, projetos, apelos e doações. Mas não ficou nisso. Resolveu modificar por várias vezes o sistema de água, a iluminação, a estrutura das paredes, os tetos e os pisos. Deliberou experimentar sementeiras diferentes em hortas e jardins, reformando-as insatisfeita. Quando tudo fazia prever a inauguração, solicitou varandas e pérgolas, além de galpões e caprichosas calçadas. Se a obra não se alterava por dentro, surgiam as novidades de fora. E 26 anos passaram na expectativa. Todo esse tempo se desdobrava em pormenores e pormenores, quando, na reunião mediúnica semanal de que era ela companheira solícita, compareceu por um dos médios psicofônicos o irmão Ambrósio em pessoa. Partilhando a surpresa dos circunstantes, Dona Juvecina chorou, empolgada. Aquela voz, conhecia aquela voz. O mensageiro exortou-a ao cumprimento da promessa e explanou com elegância e beleza sobre as necessidades da infância no estágio da reencarnação terrestre. Juvecina escutou e escutou, mas, percebendo que a palavra do instrutor continha para ela expressiva inflexão de advertência, indagou respeitosa quando o comunicante se dispunha a despedir-se. Irmão Ambrósio, não estarendo sendo leal a mim mesma? O irmão admite que me mantenho fiel às obrigações que abracei? O interlocutor fixou inesquecível gesto de brandura e respondeu com a bondade de um pai que aconselha uma filha. Sim, minha irmã, você tem sido muito exata no programa traçado. Tem trabalhado e sofrido pela obra, mas não se esqueça do tempo. As horas são empréstimos preciosos. E acrescentou, sob o espanto geral: 30 espíritos necessitados de recondução e assistência, dos 80 que você comprometeu a socorrer e reeducar, são agora delinquentes, de novo. 2 são obsediados perigosos na via pública. 6 estão fichados por doentes mentais em penitenciárias. E os restantes 22 se encontram internados em diversas cadeias. Olha só, né? Que reflexão. Então, antes da Juvecina encarnar, ela tinha se comprometido com a espiritualidade, né, com o planejamento da sua próxima existência, tinha se comprometido com a missão de amparar, de socorrer, de encaminhar 80 espíritos, que eram espíritos atrasados, de condição moral inferior. E para isso receberia-os numa espécie de orfanato, albergue, ou como nós, de uma certa forma, temos no Fraternidade, casas-lares, né? Enfim, ela tinha uma missão desse porte, né? E como vimos, toda a assistência espiritual foi fornecida, tanto do lado de pessoas que se dispuseram a colaborar com a construção dessa obra, né, em levantar essa estrutura, como também com os recursos físicos, financeiros, que sabemos que são tão necessários e muitas vezes tão difíceis
de serem obtidos. Então, nada disso faltou para ela. Porém, segundo a crônica nos relata, ela se perdeu em caprichos, em exigências, em necessidades que nunca cessavam. Por mais que ela conseguisse alcançar os objetivos, ela logo elaborava outros que, no critério dela, necessitavam de serem também cumpridos para que a casa tivesse condições de receber todas as crianças que lhe seriam confiadas, né? Então, vejam, né, que o texto nos diz que passaram 26 anos. 26 anos, né? Ou seja, tudo bem que 80 crianças não é uma estrutura pequena, com certeza, mas 26 anos, vamos combinar, vamos admitir que é tempo demais. E é interessante essa reflexão, porque ela nos chama a atenção para diversos pontos. Sempre que eu vejo um texto assim, e mesmo no dia a dia, no ambiente de trabalho, ou no círculo das pessoas conhecidas, que essa preocupação excessiva com os detalhes, né, que poderíamos muitas vezes caracterizar como sendo um traço de perfeccionismo ou algo parecido, eu sempre me recordo de uma frase que eu aprendi no trabalho há muito tempo, que no começo eu torci um pouco o nariz, mas à medida que eu compreendi a sua profundidade, eu passei a concordar com ela. Uma frase simples que diz o seguinte: o ótimo é inimigo do bom. E para mim, a princípio, essa frase parecia uma desculpa para fazer as coisas de qualquer jeito. Ou seja, em vez de fazer um trabalho caprichoso, eu fazia qualquer coisa e se alguém me questionasse, eu me saía com essa frase: o ótimo é inimigo do bom. Né? Como se o bom, né, o que eu fizesse fosse bom e já deveria bastar. E com o passar dos anos, refletindo a respeito dessa frase, eu encontrei uma outra, que é em inglês, inclusive, que traduzida para o português acho que fica até melhor do que ela no original em inglês, que tem muito a ver com essa primeira. A frase também muito simples diz o seguinte: feito é melhor do que perfeito. E aí sim, com essa frase eu entendi, porque ela traz a mesma ideia, a mesma perspectiva do que a outra, o ótimo é inimigo do bom. Então eu prefiro mais essa segunda, porque não tem equívoco nela. Feito é melhor que perfeito. Por quê? Porque essa crônica do irmão X relata maravilhosamente essa questão. Ela queria uma casa-lar, um orfanato, um centro de acolhimento à infância desvalida, enfim, o que fosse. Ela queria uma obra perfeita. Só que perfeição não é um atributo da nossa humanidade. Não é um atributo factível de ser alcançado no nosso plano de existência. Tudo aqui é imperfeito. A matéria que nos valemos é imperfeita, posto que ela está em transformação constantemente. Então, ela passou 26 anos tentando alcançar o perfeito, enquanto o feito, ou seja, uma casa estruturada, como no começo do texto o irmão X relata de uma forma bem interessante, deixa eu trazer aqui. Aqui, ó. 5 anos era tudo o que era necessário. Em 5 anos erguera-se o vasto domicílio, simples, sem penúria, e confortável, sem excesso. Pronto. Esse era o feito. 5 anos. Em 5 anos, ela já tinha o necessário para começar a receber essas crianças. É claro, como o próprio texto indica, que não iriam, né, em um final de semana, chegar aos 80 crianças de uma vez só para ela receber. Essas crianças iriam reencarnando aos poucos e, através dos caminhos da vida, iriam chegando aos braços dela. Ela receberia 1, 2, ao ano, 3, 4, a cada ano, 5. E, claro,
né, um domicílio simples, mas que não é um domicílio de penúria, onde faltam as coisas, né, que tem o conforto necessário para acolher, bercinhos arrumadinhos ou caminhas. E claro, à medida que as crianças forem chegando, as próprias necessidades novas iriam, ao se fazer presente, atrair naturalmente o interesse e a atenção dos trabalhadores que iriam aprimorando a casa conforme fosse necessário. 5 anos, um prazo bastante razoável, onde ela já poderia começar a receber essas crianças, né? Porque a missão dela não era fornecer uma vida luxuosa, era oferecer condições dignas, mas principalmente oferecer a elas a oportunidade da transformação moral através da educação pelos valores elevados. Esse era o ponto principal. Essa era a missão dela, e não ter uma casa primorosa, perfeita em todos os detalhes. Então ela se perdeu nisso, do feito é melhor, do perfeito, né? Em vez de se limitar ao feito que é melhor que o perfeito. Né? O feito, nesse caso, não quer dizer que eu vou simplesmente me contentar com algo que eu sei que eu posso melhorar, mas concentrar as minhas ações em concretizar, em dar vida ao que é necessário. E depois, com o passar do tempo, eu vou melhorando. Isso vale para a minha vida pessoal, profissional e, naturalmente, para a vida espiritual. Então, o texto, né, essa crônica do irmão X, chama muito atenção para isso, né? Porque ele compara essas duas questões, serviço e tempo. Todos nós reencarnamos com uma missão espiritual, com um objetivo, né? A grande maioria de nós talvez tenha aí como principal missão construir uma família equilibrada, harmoniosa, ou fazer parte, né? Talvez não constituir uma nova família, mas pelo menos colaborar para que a família onde nós reencarnamos seja feliz e harmoniosa. E essa é a missão. Não precisa ter algo grandioso como receber 80 crianças, mas nós temos. E para isso nós temos um tempo específico. E não sabemos qual é a duração desse tempo. Quantos anos iremos viver? Mais 1 ano, mais 10, mais 30? Não está ao nosso alcance esse conhecimento. Portanto, não podemos agir como se tivéssemos todo o tempo disponível ao nosso dispor, né? Vamos colocar nesse ponto. Então, temos que, assim que possível, já começar a trabalhar, já começar a produzir, já começar a nossa transformação íntima. E não nos perdermos nesses detalhes que são pouco relevantes. A nossa posição social, o nosso status. Quantas e quantas pessoas não ficam adiando toda sorte de iniciativas através de desculpas, né? É uma característica do ser humano, o desculpismo, o de encontrar motivos outros que justifiquem o adiamento de compromissos que nós sabemos, desde os compromissos de saúde, né? Aqueles famosos que a gente elabora, né? Na noite de fim de ano, né? Não, em 2023 eu vou malhar, 2023 eu vou fazer uma dieta, eu vou entrar em forma, em 2023 eu vou começar a estudar para concurso, em 2023 eu vou planejar o meu casamento, enfim, né? E chega 2023 e vai-se 2023 e nada ou muito pouco fizemos. Então, esse desculpismo é uma das maiores forças sabotadoras que nós temos dentro de nós. Sempre vamos encontrar desculpas para adiar. Assim como Juvecina sempre encontrou detalhes. Você veja, o encanamento, até o pomar, as sementes, tudo vira motivo para você adiar a obra, né? E o que acontece? Quando nós estamos do outro lado da vida, onde fica muito clara a dimensão das nossas dívidas e das nossas necessidades, e fica mais evidente o que é necessário fazer, nós nos sentimos motivados, empenhados e assumimos compromissos e vamos receber aquele espírito difícil como membro da nossa família e aquele parente, isso e aquilo, e reencarnamos cheios de certezas, de aspirações, de sonhos nobres. Porém, com o mergulho na carne, o que acontece? Outros interesses surgem.
outras preocupações se tornam prioritárias. E isso vai desviando a nossa atenção, né? Ou seja, servirão de motivos para desculpas, para pretextos, para que nós permaneçamos estacionados no mesmo patamar, séculos e séculos, voltados à conquista de propriedades materiais, voltados a usufruir prazeres e divertimentos, e com isso desperdiçando encarnação após encarnação. Então veja, no caso da Juvecina, ela tinha compromisso com 80 espíritos. Eles tinham, obviamente, cada um deles, o seu programa de vida. Pessoas com que eles iam se reencontrar para um casamento, para uma sociedade, para uma convivência, para isso, e a vida segue. Aí é que está o ponto. A vida não dá pausa para que a gente faça as coisas que a gente acha que são importantes, e aí então, quando julgarmos que já está mais ou menos bom, eu solto a pausa e volto a viver. Não, né? Como já cantava o Cazuza, o tempo não para. Ele segue a sua marcha inexorável. E nós é que temos que correr atrás dele para cumprir os nossos compromissos. Você vê, por conta do preciosismo da Juvecina, 26 espíritos já estavam com a reencarnação atual comprometidos. Então, né, provavelmente, né, eu acho que esse número que o irmão Ambrósio fala, não sei se é exatamente o caso, né, mas... não, perdão, eu estou revendo aqui, não são 26, 30 espíritos necessitados. Mas vejam, dá quase isso que eu falei, um por ano, né? 30 já estavam agora com a sua encarnação talvez totalmente comprometida. 2 já eram obsediados perigosos. 6 estavam já presos em hospitais penitenciários, né, por doenças mentais. E 22 em outras cadeias. Então, ou seja, 30 espíritos, quase metade do que ela tinha se comprometido, já perdido. Por quê? Porque o preciosismo falou mais alto. A busca dessa quimera, que é muito mais vaidade do que qualquer outra coisa, da perfeição. Então, nós temos que compreender que nós somos trabalhadores, né? Ou pelo menos nos colocamos na condição, almejando sermos trabalhadores do Cristo. E para trabalhar na seara do Cristo, a única coisa que Ele espera que nós tenhamos é a boa vontade, é a disposição. Somos todos imperfeitos, né? A gente de vez em quando ouve algum conhecido dizer: eu queria tanto fazer a caridade. Mas eu sou tão inferior, eu sou uma pessoa tão explosiva, eu sou uma pessoa tão impaciente, eu sou uma pessoa isso, eu não tenho conhecimento espírita suficiente, e se eu for atender um irmãozinho de rua e ele vier conversar comigo, eu não tenho ainda base evangélica suficiente para esclarecê-lo, enfim, né? Como dizia um anúncio que eu lembro da minha infância, o anúncio terminava dizendo: quando a gente não quer, qualquer desculpa serve. Então, quando a gente não está disposto a se entregar, qualquer desculpa vai se encaixar. Mas se nós pegarmos o colégio de apóstolos de Jesus, quem deles ali era perfeito? Pedro, Paulo, todos eles, homens extremamente imperfeitos. Talvez, em certos aspectos, até mais imperfeitos do que nós. Mas todos eles tinham a boa vontade de servir ao Cristo, de lutar, de se dedicar à causa do Evangelho. E aí, o próprio ato de trabalhar já é uma forma de nos tornarmos melhores. Ninguém aprende a andar de bicicleta somente olhando a bicicleta e lendo os manuais. A gente aprende a andar de bicicleta subindo e caindo e se esfolando, mas aos poucos a gente vai pegando jeito, vai adquirindo equilíbrio, e quando a gente vê, já está andando com grande desenvoltura na bicicleta. Então, a mesma coisa é trabalhar na obra do Senhor, na seara de Jesus. A gente vai nos tropeços, vai errando, vai se esfolando, mas vai aprendendo, vai crescendo,
vai se compreendendo, se conhecendo e conhecendo os outros e extraindo daí as lições que a gente necessita. Só se aprende a caminhar tentando, dando os passos, caindo, como os bebês fazem, né? Então a gente não pode esperar estar perfeito, estar naquele patamar. Eu queria ser um apóstolo Paulo, né? Esquecendo que Paulo começou como Saulo, o primeiro perseguidor dos cristãos. Então, né, não existe mágica na transformação. Tudo é fruto de muito esforço e, para isso, de muita boa vontade, de muita dedicação. Então eu entendo que a principal mensagem que o irmão X quer passar nessa crônica é justamente isso. Não sabemos o tempo que temos. No caso aí, a Juvecina, pelo menos, ou para piorar, tinha a consciência clara da sua missão. A grande maioria de nós não tem, mas poucas são as missões que dependem unicamente de nós. Todos nós, por estarmos irmanados nessa coletividade chamada planeta Terra, temos desdobramentos com outras vidas. Então, o nosso atraso impacta também outras vidas, né? Então, não dá para esperar, né? Como eu disse, não dá para deixar o mundo em stand-by enquanto eu vou atrás daquilo que eu julgo ser o mais importante, né? A vida é agora, né? Então, eu preciso estar atento para não me sabotar, para não ficar nesse desculpismo e adiar os meus compromissos, adiar as transformações que eu já sei que eu tenho que realizar. Obviamente, eu tenho que ter o bom senso de dosar as minhas expectativas, né? Se eu quero terminar a existência com uma condição moral muito maior do que a que eu tenho agora, eu vou dividir isso em pacotes menores, conquistas menores, que essas são mais fáceis de eu conseguir vencê-las. Então, primeiro passo, ter mais paciência. Segundo passo, aprender a desculpar. Terceiro passo, não explodir. E aí, com pequenas conquistas, né, baby steps, né, passinhos de elefante, eu vou aos poucos me tornando um espírito melhor, né? Um passo adiante e eu já não estou no mesmo lugar, né? Essa é a tônica. A cada dia um pequeno avanço, a cada dia uma pequena melhoria, uma pequena vitória. E ao longo da minha existência, a minha marcha vai ter sido de grande proveito, de grande valia. Mas se eu ficar adiando os compromissos e caindo no desculpismo, indo atrás da fumaça, da espuma, que são as ilusões da vida material, ao final da minha existência eu não terei tesouro nenhum conquistado para mim. Então essas são as reflexões e eu gostaria ainda de fechar com um parágrafo, o último parágrafo que Emmanuel escreveu no livro Palavras da Vida Eterna, que tem muito a ver com tudo isso. Eu acho que vai ser uma excelente forma de nós fazermos a síntese, né, ou a conclusão desse nosso estudo da palestra de hoje. Vamos lá. Se a realidade espiritual te busca, ofertando-te serviço no levantamento das boas obras, não te detenhas, apresentando deformidades e frustrações. No clima da Boa Nova, todos nós encontramos recursos de cura e reabilitação, reerguimento e consolo. Para isso, basta sejamos sinceros diante da nossa própria necessidade de corrigenda, com o espírito espontaneamente consagrado ao privilégio de trabalhar e servir. Então, está aqui a síntese, está aqui uma excelente forma de colocar esse mesmo assunto, né, num outro prisma, né? Embora seja a mesma peça que estamos analisando, né? Então, todos nós temos as nossas limitações, temos os nossos defeitos, temos o nosso quinhão de sombras que precisamos iluminar. Mas, quando nos dedicamos a entrar no clima da Boa Nova, como Emmanuel coloca, vamos encontrando ali, nesse trabalho, nessa seara, nesse doar-se, os recursos necessários para nos curarmos, para nos reerguermos moralmente, né? Então, o que nós precisamos é ter esse espírito, né, consagrado ao trabalho, a servir, né, dentro, claro, das nossas possibilidades.
equilibrando os compromissos da vida material, da vida familiar, da vida profissional, né? Nós não somos não estamos mais naquela época onde, né, podíamos estar em monastérios totalmente dedicados à vida contemplativa, né? Estamos agora inseridos na sociedade, temos responsabilidades familiares, sociais, cívicas, profissionais, enfim. E o desafio é justamente equilibrar isso sem deixar que as nossas responsabilidades espirituais fiquem em segundo plano, porque elas são o nosso objetivo primário. As outras são todas complementares, colaborativas, construtivas para alcançarmos os objetivos primários, que é a nossa transformação moral, a nossa evolução, o nosso crescimento espiritual. Então, no fundo, são componentes que integram a mesma engrenagem, o mesmo motor e que precisam de atenção. Mas a peça central é essa: os nossos compromissos, a nossa missão espiritual, o nosso dever de trabalhar, de servir. E para isso, o tempo é um bem precioso que não podemos nos dar o privilégio de desperdiçar. Então, meus amigos, muito obrigado a todos que chegaram até este ponto, que nos acompanharam nessas reflexões, que eu espero que possam ser úteis, possam lançar mais uma luz para que estejamos sempre conscientes dos nossos deveres e das nossas responsabilidades principais. Então, muito obrigado a todos novamente, que tenhamos uma excelente semana, que Deus ilumine os nossos caminhos e que Jesus ilumine e aqueça os nossos corações para que possamos sempre encontrar inspiração em seu Evangelho, em seus ensinos. Muito obrigado, até a próxima.